saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama e tornou a ver e a seguir. Levantou e foi batizado. Amém, irmãos? Pode assentar glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero nessa noite que vocês memorizem bem esse versículo 17. Então Ananias foi entrando na casa e pôs a mão e as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperasse a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Pode exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, nessa noite, para que nós possamos compreender a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos compreender aquilo que o Espírito Santo queira falar aos nossos corações nessa noite, a primeira coisa que nós temos que fazer é deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. E para que o Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite, nós precisamos desligar por um instante das coisas aí fora. Nós precisamos desligar por um instante dos problemas do dia a dia da nossa vida. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos deixar o Espírito Santo nessa noite inundar os nossos corações. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido dos irmãos, onde vai falar e vai retratar a história de Saulo antes de se converter ao Senhor. O teu nome era chamado Saulo, apelidado de Tarso. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Saulo de Tarso, bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da cidade de Tarso. E a palavra do Senhor diz que agora Saulo vai ter um encontro com Jesus Cristo, porque Saulo, antes de se converter ao Senhor, ele era perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Ele perseguia a igreja de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que ele pegava carta agora com autoridade para poder tentar incriminar, para poder levar as autoridades para que pudesse prender aqueles que estavam anunciando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que encontrasse, tanto fazem homens como mulheres, alguma coisa para que pudesse prender eles. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele tem a tua vida transformada. Eu não vi falar na palavra do Senhor em parte nenhuma aquele que chegou perante ao Senhor, ou aquele que Jesus escolheu que a sua vida não fosse transformada pelo poder da palavra de Deus. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui não foi diferente com Saulo. Saulo era perseguido aos olhos de outras pessoas. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não era bem visto. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que agora ele indo a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês vão entender nessa noite o propósito de Deus na sua vida. Vocês vão entender a unção na vida do apóstolo Paulo. A campanha é as 4 unções, a unção que restaura sonhos. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós bem sabemos que no Antigo Testamento, a unção, a palavra unção quer dizer untar, é colocar sobre aquele que Deus escolheu para ser capacitado, é pegar o óleo e ungir ele, assim como fez com Davi, quando foi chamado para ser rei
em Israel, para governar em Israel. Então todo aquele que Deus capacitava no Antigo Testamento, ele era ungido com óleo. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O óleo ele servia para ungir os sacerdotes, os profetas e rei naquela época. E todo aquele que era ungido era aquele que era escolhido por Deus, porque aquele que não é escolhido não tem como ser capacitado. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O óleo também ele servia para curar enfermos. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Mas nessa noite eu quero falar para vocês a respeito de uma unção diferente na vida do apóstolo Paulo. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E observa a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o texto que nós acabamos de ler. E a palavra do Senhor diz que agora, quando Paulo estava caminhando em direção à cidade de Damasco, veio sobre ele uma luz resplandecendo sobre o teu rosto, e ele agora cai por terra. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí agora começa o ministério na vida do apóstolo Paulo. Agora começa a transformação na vida de Paulo. Agora começa a restauração na vida de Paulo, que antes era chamado de Saulo. Bendito é o nome do nosso Senhor. E agora Jesus muda a tua história, Jesus muda o teu nome. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que aqueles que estavam com ele, junto com ele na caminhada, escutaram uma voz, mas não viram quem era que estava falando com Saulo. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que agora Jesus fala com Saulo: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Saulo, porque tu me persegues? Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que Saulo, naquela hora, ele fala: quem és tu, Senhor? E Jesus fala para ele: eu sou Jesus, a quem tu me persegues, Saulo, a quem tu tem me perseguido. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus falou para Saulo: Saulo, você é aquele que tu me persegue, Jesus estava dizendo para Saulo dessa seguinte forma: ei Saulo, a partir do momento que você está perseguindo a minha igreja, a partir do momento que você está perseguindo os meus escolhidos, você está também me perseguindo. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que agora Jesus fala com Saulo: levanta-te, vai ao lugar que eu te mandarei, para que saibas o que fazer lá. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra do Senhor diz que Jesus agora transforma a vida de Saulo, agora ele passa a ser chamado de Paulo, o apóstolo Paulo. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já vejo aqui agora, neste texto, nessa passagem, quando Jesus fala com Saulo, quando transforma a sua vida, eu já vejo uma primeira unção na vida do apóstolo Paulo agora. Eu vejo a sua vida transformada. E a partir do momento que Jesus transforma a tua vida, a partir do momento que você aceita Jesus entrar na tua vida, a partir do momento que você aceita Jesus entrar no teu coração, a unção do Senhor, a unção do Espírito Santo, ela vem sobre a tua vida para te capacitar, para te separar para o ministério, para poder pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você pode ter tudo, meu querido, nessa noite. Você pode louvar ao Senhor, você pode adorar a Deus nessa noite, você pode pregar bem nessa noite, você pode fazer o que você quiser aqui nessa noite, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, não adianta, meu querido, porque tudo que dependemos é do Espírito Santo, porque o louvor ele depende do Espírito Santo, para que seja um louvor abençoado, para que seja um louvor que transforme vida, para que seja um louvor que toque no coração do ser humano, para que toque nas almas
do ser humano. Bendito e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E caindo por terra, ouviu-se uma voz: Saulo, por que tu me persegues? Os seus companheiros de viagem pararam e não entenderam nada, eles só escutaram a voz. Agora você vai ver Jesus falando: olha, nada podia fazer, e foi guiado pela mão e levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então Paulo, agora Paulo, ele ficou 3 dias sem ver, e durante 3 dias ele não comia e nem bebia. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que Paulo agora estava fazendo durante esses 3 dias que ele não comeu e não bebeu e teve perdido a sua visão? Ele estava orando. Ele estava orando. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que ele fez aquilo que Jesus lhe ordenou, e foi fazer aquilo que o Senhor tinha lhe falado. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ficou 3 dias sem ver. Eu imagino, irmãos, no meu ponto de vista, uma suposição, que quando ainda Saulo, que ele cai ali, ele, a sua visão, ele não vê mais nada, ele perde a visão, e quando de repente Jesus faz com que ele volte a ver, quando ele tem a sua vida transformada, naquele momento eu imaginei como se Saulo estivesse fechando os olhos para o mundo, para as coisas mundanas, e Jesus abrindo teus olhos para as coisas espirituais, para as coisas que Jesus queria lhe mostrar, para as coisas que Jesus queria mostrar a ele. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que havia em Damasco um homem por nome de Ananias. E o Senhor apareceu em uma visão a Ananias e disse a Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: disponha-te e vai a uma rua chamada à direita e procura por um discípulo chamado Judas, porque lá está Saulo, apelidado de Saulo de Tarso. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está orando lá. Você vai ir lá e vai colocar as mãos sobre ele, para que ele possa voltar a enxergar. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus agora apareceu em uma visão a Ananias e lhe deu uma ordem para que ele fosse à rua chamada direita e procurasse por um discípulo chamado Judas, porque lá estava um homem chamado Saulo, apelidado de Saulo de Tarso. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que na Ananias, quando em uma visão o Senhor fala com ele, ele questiona ao Senhor: mas espera aí, Senhor, este Paulo, esse Saulo, eu já ouvi falar muito dele. Esse aí é aquele que persegue a igreja, é aquele que persegue os cristãos. Ele é uma pessoa perversa, ele é uma pessoa que tenta arrumar cartas para poder incriminar o teu povo, o povo de Israel. E agora imagina ali na cabeça de Ananias, o Senhor em uma visão falando com ele: vai à rua direita, procura por um discípulo chamado de Judas, que lá está um homem orando. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava orando naquele momento, Paulo estava orando ao Senhor, ele obedeceu aquilo que Jesus tinha lhe falado. E a palavra do Senhor diz que Ananias fez aquilo que Jesus lhe ordenou, porque Jesus falou com ele: Ananias, você, assim, eu entendo como se Jesus estivesse dizendo para Ananias: você está me questionando, Ananias, a respeito deste homem, falando que ele é isso, que ele é perverso, que ele é, assim, uma pessoa que fez mal à minha igreja, perseguiu os meus servos. Mas tem uma coisa: ele é um instrumento escolhido por mim, Ananias, para levar a minha palavra. Eu escolhi ele para pregar a minha palavra, Ananias. Eu capacitei ele para que ele pudesse pregar a minha palavra e para que ele pudesse ver o quanto ia padecer por amor da
da minha palavra. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus escolhe alguém, irmãos, a primeira coisa que ele faz é capacitar o ser humano. É capacitar o ser humano para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele não escolhe bambambã, ele não escolhe granfino, ele não escolhe aqueles que estão lá em cima, aqueles que se acham poderosos. Ele não escolhe aqueles importantes, aqueles famosos, aqueles que estão em destaque. Não, Jesus escolhe aqueles que ele quer. E ele escolheu um homem que perseguia a igreja de Jesus Cristo. Ele escolheu um homem que perseguia os cristãos naquela época, porque naquela época a igreja de Jesus Cristo estava passando por uma grande perseguição. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu vejo Jesus escolhendo Saulo, até então Saulo, eu percebo que Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é escolher. Jesus escolhe, para que depois ele capacita. Ele pega as coisas mais loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele pega aquilo que não é para confundir aqueles que são. Ele pega as coisas mais esquisitas deste mundo. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é composta por doentes, que outra hora eram pessoas doentes, mas eu não estou falando de uma doença física, eu estou falando de uma doença espiritual. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra hora eu e você estava perdido num lamaçal de pecado. Hoje você está aqui, Jesus te chamou. Jesus te escolheu ainda quando estava no ventre da tua mãe. Jesus te escolheu, te capacitou e te chamou para que pudesse estar aqui nessa noite, para poder pregar a palavra do Senhor, para poder exaltar o nome santo, para que pudesse estar aqui nessa noite adorando o Senhor em verdade. Deus é fiel, aleluia. E vi entrar um homem chamado Ananias e lhe pôs as mãos para que recuperasse as vistas. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Paulo, estando lá orando, fazendo aquilo que Jesus lhe ordenou, em visão Paulo viu um homem entrando, lhe colocando as mãos sobre a cabeça. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De um lado estava Paulo ali orando, e em uma visão ele vendo um homem entrando, ele colocando as mãos sobre a cabeça. Bendito é o nome do nosso Senhor. E outro lado estava também um homem por nome de Ananias, também tendo uma visão do Senhor, e Jesus dizendo a ele para ir lá e colocar as mãos sobre aquele homem. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz, fala aqui, para que trouxe a autorização nos princípios sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor Jesus disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios reis, bem como perante os filhos de Israel. Porém eu lhe mostrarei o quanto há de sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs a mão sobre as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o propósito. Jesus que apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperasse as vistas e fique cheios do Espírito Santo, para que fique cheio do Espírito.